Olá, meninas, oficialmente boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso momento formativo. Hoje vamos vivenciar a reunião 9 do Pedagogo em Foco, com o tema Conselho de Classe Final. E para iniciar esse momento formativo, eu trouxe uma música que fala um pouquinho sobre o tempo. Eu vou buscar os colegas que não chegaram ainda, enquanto a gente escuta a música, e já já eu volto com o roteiro. O tempo não para, mas eu parei. Em meio a memórias que nunca deixei, revendo passos, erros e acertos, e tudo que deixei pra depois. Olho pro espelho e tento entender quem eu fui, quem eu quis ser. O tempo me ensinou a caminhar, mesmo quando o chão faltava pra pisar. Entre silêncios e gritos calados, eu e o tempo seguimos lado a lado. O tempo levou pessoas e sonhos, mas trouxe verdades e horizontes risonhos. Aprendi que mudar é sobreviver, e que o tempo não volta, só faz crescer. Olho pro espelho e tento aceitar que tudo tem hora pra começar. O tempo me ensinou a caminhar, mesmo quando o chão faltava pra pisar. Entre silêncios e gritos calados, eu e o tempo seguimos lado a lado. Se hoje sou mais calmo é porque esperei, se hoje perdoo é porque chorei. O tempo moldou cada parte de mim, me mostrando onde começa e onde tem fim. O tempo me ensinou a não temer a dor, o amor, o amanhecer. Entre idas e voltas fui me encontrando, eu e o tempo ainda estamos andando. Vocês já conheciam essa música? Não? Sim? Oi, Kelly, boa noite, tudo bem? Eu escolhi essa música porque ela traz uma reflexão muito importante sobre o tempo, né? Tudo acontece ao seu tempo, na hora que tem que acontecer, né? E ali diz que o tempo que passou, ele não vai voltar mais, né? Se voltasse, quantas coisas a gente poderia fazer que não podemos mais, né? Precisamos viver cada momento. Com o tempo, nós adquirimos experiências, mas nós também perdemos a nossa juventude, certo? Mas o tempo é nosso aliado e também nosso inimigo, né? Então, para a gente pensar um pouquinho no pouco de tempo que nós temos para finalizar o ano letivo, pensar ali, né, no nosso tempo, que é importante para nós. E aí a gente dá sequência aqui ao nosso roteiro. Quem poderia ler para mim esse slide que fala da instrução normativa que garante o direito do pedagogo a participar da formação?
Posso ler, prof? Pode sim. Pedagogo. Conforme a instrução normativa 001/2025, DEDUC-7, no item 18.3, os pedagogos cursistas do grupo de estudos Formadores em Ação têm direito a, independente da carga horária de trabalho semanal, deverá ser destinado no local de trabalho 1h40, hora relógio, para a realização das atividades previstas na do grupo de estudo. Você deve informar a direção o horário do grupo de estudos e deixar visível o edital na sala dos professores para evitar interrupções. Organize o local onde você, pedagogo, tenha condições de participar com qualidade dos encontros. O pedagogo é aquele que procura conjugar a teoria e a prática a partir de sua própria ação. É nessa produção específica da relação teoria-prática em educação que se origina, se cria, se inventa e se renova a pedagogia. Isso mesmo, muito obrigada. Isso, muito obrigada, Lídia. E, então, aqui, né, então, mais do que ter o direito de participar, nós temos, né, o dever de nos organizar para participarmos com qualidade dessa formação. No nosso cronograma, nós estamos chegando ao final da jornada, vocês podem ver que está tudo verdinho, né, só faltando ali o compartilhamento e feedback que vai acontecer na reunião da semana que vem. Hoje nós vamos falar do conselho de classe final, que é um momento muito importante para o fechamento do ano letivo e também para a abertura do próximo, né? Porque é nesse momento aí do pré-conselho, do conselho, do pós-conselho, que a gente consegue, né, ter uma visão do que a gente conseguiu alcançar, do que a gente conseguiu avançar durante o período letivo e também das nossas dificuldades, né, das crianças ali que vão precisar de uma atenção especial já no início do ano letivo de 2026. Semana que vem a gente encerra a jornada, então quem não apresentou na semana passada vai apresentar na próxima semana, conforme a ordem da planilha, tá? A planilha está disponível lá no nosso grupo do WhatsApp. Estar presente é importante, mas participar é essencial. Para que sua participação no GE seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta. Pessoal, isso aqui é bem importante, está vindo um relatório de pessoas que estão com falta por não estar com a câmera aberta, falta no BI, tá? E daí eu preciso justificar o porquê que eu dei presença, sendo que a pessoa estava ausente de câmera aberta. Então, vou pedir para que todos liguem as suas câmeras, combinado? A sua presença, então, será confirmada dessa forma, conforme o previsto no manual do cursista, né? Então, é uma das premissas, ela está no manual do cursista, que o cursista precisa manter sua câmera aberta durante a reunião, durante, né, o momento formativo. E ainda sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Objetivo da reunião. Nos encontros anteriores, conhecemos estratégias didáticas que potencializam a recomposição da aprendizagem em matemática e compreendemos como utilizar a avaliação enquanto princípio educativo e sua implementação na prática. Hoje, nós vamos organizar o conselho de classe final. Na nossa agenda, nós temos o momento do acolhimento, o para início de conversa, vamos falar também um pouquinho da nossa experiência e fundamentar a nossa prática. Vamos realizar a atividade do em ação, que é organizar o momento do pré-conselho, conselho de classe ou pós-conselho. Vai ser bem bacana esse momento, porque a gente sabe que é algo que a gente precisa fazer lá na escola e pensar a partir de alguns modelos, a partir de sugestões dos colegas, é algo bem bacana. Vamos ter compartilhamento desse momento, vocês vão preencher o forms do Queremos Te Ouvir, e vamos fazer, então, a síntese da reunião, finalizando aí o nosso roteiro de hoje. A Vanessa está com problema na câmera, e assim que chegar na escola, vai ligar do outro computador. Perfeito, Vanessa. Obrigada por avisar e por escrever no chat.
Acolhimento. Não existe uma pessoa que tenha estado em uma escola, seja como professor, aluno ou pai, que não conheça o conselho de classe. E cada um, dependendo do espaço que ocupa, tem uma visão do que é este encontro e da sua importância. Vejamos, eu vou falar o nome de vocês e vocês vão ler só o quadrinho que eu apresentar, tá? Um vai ser o aluno, outro vai ser a mãe, outro vai ser a professora e outro vai ser o diretor, combinado? Vamos lá, então. Alexandra? Não existe uma pessoa que tenha estado em uma escola, seja como professor, aluno ou pai, que não conheça o conselho de classe, e cada um, dependendo do espaço que ocupa, tem uma visão do que é este encontro e da sua importância. Vejamos. Se eu resgatar minhas memórias de aluna, vou lembrar que era um dia sem aula. Agora a Lilian. Como mãe, recebo bilhetes informando sobre a realização do conselho. Leda. Se procurar nas minhas memórias de professora, vou lembrar de um trabalho intenso de correção e fechamento de notas uns dias antes. Mariângela. Está desligado o seu microfone. Como diretora, lembro que tentava participar, mas era interrompida o tempo todo para resolver outros assuntos da escola. Muito bem, agora é para todo mundo. Pedagogos, pedagogas. Para vocês, qual sua visão sobre a necessidade e importância do conselho de classe final? Quem gostaria de responder para nós? Qual é a importância do conselho final? Cada um tem a sua visão. O aluno é um dia sem aula, oba, né? A mãe sabe porque foi informado sobre o conselho. A professora está quase louca para fechar todas as notas, para entregar tudo redondinho para fechamento. E a diretora que quer participar, mas tem 1001 atividade para fazer e fica toda hora correndo para lá e para cá. E nós, pedagogos, qual que é a nossa visão da necessidade, da importância do conselho de classe final? Cláudia, você poderia responder para nós? Cláudia Regina? Oi, Cláudia. Posso responder. Ótimo, Estão me ouvindo? Cláudia. Estamos te ouvindo. Aham. Sobre a questão da importância da organização, da preparação do conselho de classe. Evita que os casos dos alunos sejam analisados de forma coerente e que as decisões sejam tomadas de acordo com a realidade de cada um mesmo, com as decisões sejam baseadas dentro de critérios que não cometam injustiça em relação à situação do aluno, que cada caso é um caso e isso tem que ser pensado, né? Porque por mínimos detalhes, algumas situações, né, acaba o professor cometendo injustiça. Hoje mesmo atendendo na escola, um aluno que eu consegui com que ele retornasse para a escola, ele tinha abandonado por causa de questão de trabalho, casamento, e daí, ouvindo ele falou para mim que ele parou de frequentar as aulas porque os colegas falaram para ele somar as faltas, disse que ele estava reprovado. Eu falei para ele, não, porque a sua situação é diferenciada, só depois que gerar o relatório que vai verificar se você realmente está reprovado, tem 75, não conseguiu 75% de frequência. E o seu caso é diferenciado, porque esse ano nós tivemos o PISA na escola, então a sua turma, vocês tiveram mais aulas, não? Então, assim, e você também teve problemas de saúde durante o ano todo, você, né? E tudo isso vai ser considerado, eu falei para ele. Então, é uma decisão do conselho de classe, a sua situação vai para o conselho de classe, na questão das notas também,
e ele tem uns 30 dias que ele abandonou as aulas, e eu consegui convencer ele para que retornasse. Eu falei para ele: você se dedica, que a sua situação vai ser analisada no conselho. Não é um professor ou outro que vai decidir, sim o conselho, porque ele é soberano. E a gente vai colocar a situação de cada aluno, e um difere do outro. Perfeito. Então, esse momento ali foi crucial para o resgate de um estudante que já tinha desistido, né, Cláudia? Então, Sim. o pré-conselho, ele é isso, é buscar o aluno, é conversar sobre a importância, né, de participar das aulas, de motivação e tudo mais. E o conselho também, porque é o momento em que a gente vai sentar com os nossos pares, que a gente vai sentar com toda a equipe, que vai analisar cada, né, uma das situações, tendo em vista, né, o aprendizado da nossa criança e tendo ali também, né, o objetivo de aprovar essa criança, se for para o bem dela, ou reprovar, ou, de repente, aprovar pelo conselho de classe, né? Tudo isso levando em consideração, então, a parte pedagógica. E aí a gente vem para o início de conversa, né? Não se pode pensar no conselho de classe como momentos estanques, como paradas, mas como movimento de análise crítica sobre o que vem fazendo para melhorar a prática educativa. Então, quem diz isso para nós é Magnata e Santos, 2015. Em todos os momentos, o aluno sempre será a figura central das discussões e avaliações, Dalben 2006. Essa frase de Dalben, ela vem de encontro com o que a gente viu na semana passada, quando a gente estava estudando um pouco mais, né, sobre o ensino médio. Né? Então, a figura central das nossas discussões, seja no conselho de classe, seja no aprendizado, seja nas nossas ações, é o aluno. Né? E a conversa se desenrola em torno da caminhada escolar dos estudantes, das dificuldades encontradas, visto que o objetivo de interesse é o desenvolvimento do ensino das aprendizagens. Né? Aqui é importante lembrar que o nosso foco é a aprendizagem da criança e não, por exemplo, a vida social, né, familiar dessa criança. A gente tem que levar em consideração ali a possibilidade de avanço dessa criança dentro, né, da parte pedagógica. Então, pessoal, o conselho de classe, ele precisa ser visto como um espaço de discussão pedagógica e precisa, né, ter ali como foco o nosso estudante. Algumas escolas, elas têm optado também de incluir o aluno nesse momento, vocês sabiam? Só um pouquinho, Lídia. Então, em algumas escolas tem alguns alunos que participam, aluno monitor, o líder da sala, e até pais que fazem parte desse momento. Pode falar, Lídia. Prof, mas caso o aluno que a colega colocou ali, ele não consiga atingir os 75%, mesmo com justificativa, etc., como que fica a situação dele? Até porque a gente tem casos parecidos. Mas ela falou assim que ele tem atestado médico, que ele ficou bastante doente. Então, o atestado médico vai salvar essa criança, se essa criança, no caso ali, já é uma pessoa maior, né? A única coisa que abona falta é atestado médico. Se ele não tem atestado para abonar, para ele ter 75% de presença, ele reprova, aí não tem o que fazer. A reprovação por falta Oi, é só uma questão, mas só que o Se Liga prevê que se ele passar por nota, o próximo ano a gente pode ver um processo de reclassificação dele, né? E ele é um aluno bom, ele só parou por causa de questão de trabalho, ele foi morar na zona rural, daí difícil a questão do transporte, mas assim, a gente fez um acordo com ele para ver atrás do transporte, ele tem condições de voltar a frequentar o meio período, e se ele reprovar por falta, ele vai passar por nota, e o próximo ano a gente pode ver a questão da reclassificação dele. Ótimo, né? Porque a falta, infelizmente, né? Ela reprova mesmo. E aí, pessoal, olha só. Como dito antes, o estudante é o centro.
centro. Nós estamos ao redor dessa criança, ao redor do nosso estudante, né? Principalmente ali no conselho de classe. Então, a gente não pode esquecer, né, que o objetivo principal é o objetivo pedagógico. E aqui vem Rocha também, né? Então, dentro dessa perspectiva, a Rocha conceitua o conselho de classe como uma reunião com múltiplos objetivos, que se inicia no pré-conselho, onde as discussões caminham não apenas sobre a decisão em relação à retenção e ou aprovação, mas também, então, primeiro, avaliar o desenvolvimento dos estudantes e da turma como um todo, avanços ao longo do ano letivo em cada componente curricular numa perspectiva de formação integral do sujeito. Segundo, planejar a melhor condução das aprendizagens e as possíveis intervenções estratégicas capazes de viabilizar a consolidação da aprendizagem em todos os componentes curriculares, né? Então, o foco no pré-conselho é você avaliar o desenvolvimento da criança ao longo de todo o ano letivo, tendo, né, ali a visão de que eu não vou comparar essa criança com outra, mas sim em relação a ela mesma, que ela conseguiu avançar. Por exemplo, nós temos as crianças inclusas, né, que tem laudo, que tem um aprendizado diferenciado das outras crianças. Ou eu tenho aquela criança que ainda está lá no nível básico, ou está lá no nível da recuperação e do reforço, né? Eu tenho que levar em consideração o avanço que essa criança teve. Eu não posso comparar com a criança que já está lá no nível avançado. E o pedagoga, você tem perguntado aos seus professores nos pré-conselhos? Olha que importante. Quais as evidências recolhidas descrevem o porquê determinado estudante avançou em alguns componentes curriculares e em outros não? Por que a Lídia conseguiu avançar tanto em História e Geografia, mas em língua portuguesa ela não conseguiu, né? Fazer esses questionamentos, o que pode ter acontecido? Quais estratégias e intervenções foram implementadas em determinados componentes onde o estudante avançou e podem ser implementadas também nos componentes que ainda precisam ou ainda apresentam pontos de atenção? O que foi feito? Qual a atividade que foi desenvolvida por determinado professor para que ele conseguisse essa nota? Sabe a ação modelar, que a gente fala bastante? Vou dar um exemplo para vocês. Na escola em que eu trabalho, o aluno Eric, ele é TEA, grau 2, de suporte 2, e ele é uma criança, assim, bem opositora, sabe? Tudo é não, ele não gosta de fazer, ele não quer, ele fica bravo, ele xinga. E aí o professor de educação física fez um trabalho com eles, da parte teórica, e pediu para eles apresentarem para os colegas em forma de seminário através de slides. E ele ajudou, ensinou, né, eles a fazerem, eles ainda não sabiam. E no dia da apresentação, o Eric apresentou muito bem. Ele leu, era um aluno que não estava alfabetizado, ele leu os slides, ele se comportou lá na frente dos colegas, né, numa apresentação de uma forma magnífica. Isso significa o quê? Que talvez ele não goste de ler quando a professora pede no momento lá da leitura em que todos estão lendo. Mas o trabalho dele, ele leu e ele demonstrou conhecimento, demonstrou, né, interesse ali. Será que dá para fazer mais atividades parecidas com esta? Será que essa atividade que foi desenvolvida pode ser uma avaliação, né? Será que essa criança pode ser comparada com, vamos supor, lá da sala que é do mesmo ano, o Alexandre, que é um nível avançado? Né? Não posso comparar, mas ele teve um avanço bem grande ali também. Quem gostaria de ler para mim o Fundamentando a Prática? Eu leio, prof. Muito obrigada, Lilian. O Conselho se dedica, então, a reorganizar o processo educativo, preocupado com a inclusão dos estudantes nos variados espaços da sociedade, enquanto espaço de avaliação deve ser um ato de amor, acolhida e integração, respeitando o processo e não os resultados obtidos em momentos pontuais.
A avaliação formativa, que deve ser o pilar das discussões do conselho de classe, é, sobretudo, ato político. Sob esta... É para ler, prof? Já estou lendo aqui. Pode? Pode continuar. Tá. Sob esta ótica, avaliar não se fundamenta num instrumento de aprovação e reprovação, que, por consequente, fortalece as condições de classificação, seleção e exclusão. Classifica as aprendizagens em erradas ou certas. Seleciona aqueles que aprenderam os conteúdos propostos no currículo e exclui aqueles que ainda não aprenderam. Ato amoroso. Avaliação enquanto fenômeno que faz o elo entre as escolas e a sociedade, e avaliação enquanto prática e construção social, processo desenvolvido por e para seres humanos. Isso mesmo, muito obrigada, Lilian. Pessoal, então, quando a gente vai falar do conselho de classe, a gente precisa considerar um pouquinho a história e o tempo em que registram o surgimento dele, tá? Então, as primeiras ideias acerca do conselho de classe, elas aconteceram na França com o interesse de envolver um trabalho com as disciplinas em classes experimentais. Aí, o que eles fizeram? Eles organizaram alguns conselhos, né, formaram alguns conselhos nas escolas francesas, com o intuito de observar de modo organizado e constante os alunos e atender às suas pretensões, tá? E aí, lá em 1959, foram instituídos 3 tipos de conselho. O conselho de classe dentro do âmbito da turma, o conselho de orientação, que é ali do estabelecimento, né? E o conselho departamental, de orientação, que é mais amplo, né? E essa reforma, ela almejava organizar um sistema escolar que tivesse ali a observação contínua das crianças, com o objetivo de oferecer para cada um o tipo de educação, né, correspondente aos seus gostos e às suas aptidões. E aí vem o conselho de classe enquanto processo. Quem poderia ler para mim, por favor? Vamos lá, pessoal? Vou ler, professora. Tá, obrigada. Conselho de classe enquanto do processo. Ao conhecer e refletir sobre essas questões, enquanto pedagogos, entendemos que o conselho de classe transita por 2 concepções distintas, classificatória e formativa. A primeira se concentra nos resultados obtidos em provas e exames, enquanto a segunda se dedica ao desenvolvimento da aprendizagem. O momento em que o conselho se reúne não é o início da avaliação dos alunos, nem o final dela. É um momento de parada em que todos os participantes podem opinar e mostrar os resultados do processo educativo. Muito bem. Então, aqui, pessoal, olha só. Pedagogo, pedagoga, como tem sido esse momento em sua escola? Uma discussão classificatória ou formativa? Como que está acontecendo na escola de vocês? Essa discussão, ela serve para classificar ou para formar nossos estudantes? Como que ela na sua escola, Rosana? Aqui a gente, né, a prática da formativa, né? Porque como agora que é tempo do Se Liga, né? Então a gente, né, tem que rever todos os conteúdos, né, dos 2, né, trimestres que ficaram para trás e o trimestre de agora. Então a gente vai dando tudo, né, vai trabalhando uma atividade diferenciada com cada aluno, né? Tudo vai formando uma somatória. Né? Então soma aqui, um pouco ali, vê o que o aluno sabe, o que ele não sabe, né? O que ele não sabe, a gente procura passar para o aluno de uma forma diferente, né, para que ele possa, né, aprender esse método.
Então, é assim que a gente faz, e troca de ideias com os professores. Ah, na sua aula, como ele está indo, né? Ah, no outro, como que ele está indo na sua aula de português, de matemática, ou só comigo que está sendo ruim, né? Então, tipo assim, se só comigo está sendo ruim, porque eu tenho que ensinar de uma forma diferente, porque, né? Então, eu tenho que buscar o porquê que aquele aluno também, né, não está indo, se é só eu, né? Então, é assim que a gente vai trabalhando. Perfeito, Rosana. Muito obrigada por contribuir conosco, né? Então, a gente tem ali como objetivo que a criança avance. Às vezes, ela tem uma defasagem grande, às vezes, essa criança, ela já vem trazendo, né, essa defasagem de outros anos, e a gente precisa analisar da seguinte forma: se essa criança reprovar, qual vai ser o benefício para o desenvolvimento pedagógico dela? Ela vai conseguir avançar se ela vê o mesmo conteúdo de novo durante um ano inteiro? Né? Ela vai ter condições de avançar? Ou essa criança vai ser mais prejudicada ainda, se sentindo, né, às vezes lá. Agora não acontece tanto, mas tinha criança, meninos de barba, estudando com os pequenos. Como que essa criança se sente? O ano passado nós tivemos um aluno de 15 anos estudando no quinto. Então, ele já tinha barba, ele já estava desenvolvendo a parte, né, de querer namorar, e estava lá no meio das crianças, que brincavam ainda de bonecas, meninas. E os meninos de bola, enfim, né? Então, qual vai ser a vantagem da reprovação dessa criança, né? Essa formação, ela vai se dar com a reprova, ou, né, eu vou dar uma chance, eu vou tentar trabalhar diferente, eu vou buscar outras alternativas, já lá no ano que vem eu vou trazer essa criança para mais aprendizagem, já vou colocar essa criança mais à frente, já vou trabalhar, né, junto com o professor, pensando em um atendimento mais individualizado, tudo isso, então, faz parte ali, né, desse processo de formar ou de classificar a nossa criança. E na prática? Tem um aluno da educação especial, o Fabrício, está no 6º ano. Aí, na primeira semana, até na segunda semana que eu fiquei em sala de aula, eu já observei que ele não sabia escrever nada, mas tinha interpretação. Aí os professores, como? Como que eles colocam, né? Como que eles enviam um aluno desse para a sala de aula, né? Para vir para o colégio, né? Esse menino não podia ter passado do 5º ano. Deu pensando comigo, bom, se esse aluno passou, é porque, né, ele tem algo dentro dele que deve, né, tá estourando por aí. Aí eu falei, calma, depois, né, eu falei, calma lá, gente, ele não sabe escrever e não sabe ler muito bem, mas ele tem interpretação, ele lê lá do jeito dele e ele interpreta, né, que ele escreve, não entende que ele escreve, mas ele sabe o que ele está escrevendo, né, então, assim, é por isso que a gente tem que analisar bem, né, um aluno com o outro, porque nem, né, eles têm alguns tipos de defasagem, mas a gente tem que procurar trabalhar de alguma forma com que ele vá. Exatamente. Talvez ele não consiga escrever da forma que eu consigo ler. Talvez ele não leia em voz alta, às vezes ele tem vergonha, mas e como que está o conhecimento dele? Por exemplo, eu tenho aluno que eu não consigo entender nada da letra, a minha avaliação com ele é praticamente oral. Ele escreve e daí ele lê para mim, eu vou corrigindo. Ele deixou de ter o conhecimento por causa da letra feia? Ele não deixou, ele aprendeu. Agora, pensa essa criança mais um ano lá dentro da sala de aula, vendo tudo de novo aquilo que ele já viu. O que ele vai fazer, gente? Ele vai bagunçar, ele vai conversar, ele vai sair do lugar, né? Então, e na prática? Organize os momentos do conselho de classe a partir das seguintes perspectivas. Não há culpados a serem apontados. O mais importante é entender o conselho de classe como um espaço que avalia o processo de busca de soluções, tá? E aí eu gostaria que alguém lesse para mim o que a gente precisa fazer em cada um dos momentos, né? Então, é como se fosse um checklist das nossas ações, das ações que precisam ser desenvolvidas, e eu gostaria que alguém lesse para mim. Tem o pré-conselho, o conselho e depois o pós-conselho. Deixa eu ver quem está quietinho aqui. Kelly, poderia ser você a ler para nós? Sim. Pré-conselho. Faça um cronograma assegurando que este momento aconteça com todos os professores que acompanham.
Elabore um roteiro de questionamentos propositivos para este momento. Leve possibilidade de interpretações e intervenções pedagógicas a partir da sua análise de contexto. Oriente o preenchimento do parecer descritivo individual para possíveis casos de retenção por nota e ou frequência. Permita a participação de todos nesse momento, incluindo famílias e estudantes nesta etapa. Compile todas as evidências e inferências para sistematizar para o momento do conselho final. Desculpa a minha voz, que eu tô com um pouco de dor de garganta hoje, tá? Imagina. Conselho de classe. Elabore um roteiro e pauta prévia com objetivos pedagógicos claros. Foque nas decisões em relação à vida escolar do estudante, os pormenores a discutidos no pré-conselho. Conduza de forma respeitosa e assertiva, lembrando a todos o foco pedagógico das discussões. Apresente argumentos e proposições e registre devidamente nos documentos oficiais de acordo com a decisão do colegiado. Relate que as decisões são coletivas e todos são corresponsáveis por elas, assim como pelas intervenções posteriores. E na prática, pós-conselho de classe. Retome as decisões que se referem aos encaminhamentos pedagógicos. Estes serão indicativos para o plano de ação do próximo ano letivo. Revise os documentos oficiais e registre estes de registro. Esses devem estar de acordo com o relatório final e os lançamentos do RCO e dizem respeito à vida legal dos estudantes. Revise os relatórios dos programas PMA, Aluno Monitor, AETs, Sala de Recursos. Estes devem estar em consonância com as decisões tomadas no Conselho e também dizem respeito à vida legal dos estudantes. Arquive documentos de acompanhamento pedagógico que respaldam o seu trabalho no ano letivo de 2025. Perfeito. E aí, pessoal, nós temos um material de apoio que também vai falar um pouquinho sobre a organização do conselho de classe. Eu vou compartilhar com vocês o link. Esse material, ele é muito rico. Eu vou colocar o link aqui no chat e depois a gente até pode utilizar ele na atividade do Em Ação, tá? Ele vai estar lá disponível também. Então, olha só. Aqui vai falar um pouquinho, então, dessa organização, o que a gente precisa pensar, né? Então, cabe à equipe pedagógica a organização, articulação e acompanhamento de todo o processo do conselho de classe, bem como a mediação das discussões que deverão favorecer o desenvolvimento das práticas pedagógicas. As discussões e tomadas de decisões devem estar respaldadas em critérios qualitativos como os avanços obtidos pelo estudante na aprendizagem, o trabalho realizado pelo professor para que o estudante melhore a aprendizagem, a metodologia de trabalho utilizada pelo professor, o desempenho do aluno em todos os componentes, o acompanhamento, resultado do estudante no ano anterior, as situações de inclusão, as questões sociais, os critérios e instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes, né? Então, olha só, esse documento veio lá do Dia de Educação, né? E foi elaborado ali pela CE de Paraná. No pré-conselho de classe final, o que a gente vai fazer? O que é esse momento, né? Então, o momento do pré-conselho se destina para o pedagogo, para que o pedagogo proponha reflexões ao grupo de professores com o objetivo de ultrapassar a fala somente em relação às notas alcançadas pelos estudantes, mas também realizar uma autoanálise de como foram as suas práticas de trabalho individualmente com cada professor. Então, o que a gente pode fazer, né? Na análise dos dados quantitativos, nós vamos procurar esses dados no SERI, no RCO, no PI mais aprendizagem. Relacionar dados com processos cognitivos, como é que a gente pode fazer isso, né? As notas, habilidades, dentro da perspectiva da taxonomia de Bloom, né? Então, em que nível que o meu estudante está? Para qual nível eu quero que ele avance? Nós temos também
identificar níveis de aprendizagem. Quais são esses níveis? Abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Discutir oportunidades de aprendizagens, né? Como que a gente pode oportunizar para o nosso estudante uma melhor aprendizagem? Através, né, de metodologias diferenciadas, usando estratégias com intencionalidade, desenvolvendo atividades, né, que venham de encontro com o interesse da criança e também, né, com a habilidade que precisa ser desenvolvida. A organização do layout de sala de aula também é bem importante. Eu quero que o meu estudante aprenda, mas eu deixo ele isolado, sozinho o tempo todo, ele já tem uma dificuldade de aprendizado. Será que eu não devo pensar que em alguns momentos seria bom essa criança estar entre pares para conseguir entender esse conteúdo dentro de uma linguagem de um colega, talvez, né? E ali estabelecer os combinados. Então, a tomada de decisões com foco na recomposição da aprendizagem. O meu foco com essa criança é a aprendizagem dela, né? Então, esses combinados que eu vou fazer ali individualmente com o professor é para que a minha criança consiga avançar ali dentro do que ela precisa, né? Para o conhecimento pedagógico. Daí nós temos também outros encaminhamentos, eu só vou mostrar para vocês que além das sugestões e de mostrar para a gente como a gente pode encaminhar cada uma dessas etapas do conselho de classe, nós temos vários materiais, gente. O pessoal das turmas de ontem amou muito, muito, muito esse material, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Né? Aqui tem um checklist para o pré-conselho realizado com os professores. Aí aqui é do vespertino, né? 2025. Aí eu acompanho, né? A turma do 6º e do 7º ano do 8º. Então, eu vou colocar quem que é o professor de arte em cada uma dessas turmas, quem que é de ciências, quem que é, né, de ensino religioso. Eu já organizei esse momento com o professor, eu vou deixar anotadinho aqui, tá? Para minha organização. Nós temos outros documentos que podem nos auxiliar, tá? Então, olha só aqui também, né, para que eu possa colocar o nome da turma, o desenvolvimento dessa criança e as observações em relação a cada um dos itens elencados. E, pessoal, e aí tem muito mais coisa aqui, tá? Vai vivendo cada momento ali tanto do pré-conselho quanto, né, do conselho e o pós-conselho, vai explicar ali cada um dos níveis, tá? Os questionamentos propositivos que nós podemos fazer para os nossos professores. Aí aqui também tem vários documentos, né, que a gente pode acessar dentro desse material. Esse é o material que eu compartilhei com vocês, tá? Sugestão de organização de pauta. Aí o conselho final, ele traz até um exemplo de ata. Olha que bacana. Como que eu vou registrar, né, esse momento ali, o que eu preciso colocar do meu aluno, o que ele não dominou, né, o que ele precisa para iniciar o próximo ano letivo ali e conseguir avançar. Claro que aqui é só um modelo, gente, ainda está falando série, tá? É um modelo mais antigo, mas é de escrita mesmo. Agora, deixa eu achar aqui. E aí, nós vamos para a atividade do em ação, tá? Então, agora, individualmente, vocês farão uma organização prévia para a realização do conselho de classe final da sua escola. A partir das discussões realizadas neste encontro e das ações indicadas para isso, vocês vão, então, selecionar qual momento do conselho você irá organizar. Se é o pré-conselho, o roteiro do conselho de classe ou indicações para o plano de ação para 2026. Vocês vão organizar e sistematizar as ações, né? Você pode fazer um checklist do que ainda precisa fazer ou utilizar os modelos desse roteiro. Eu vou colocar o modelo aqui.
Esse modelo, pessoal, é o que eu acabei de colocar ali, tá? Deixa eu pegar o guia aqui, que é diferente um pouquinho. O guia é só para vocês, é o mesmo, só que é para vocês fazerem a cópia. Então, o que eu vou pedir? Para vocês abrirem esse que eu estou colocando agora o link, para vocês fazerem a cópia, para vocês salvarem, e o que vocês forem mexer nessa cópia fica para vocês, tá? Aí vocês podem trocar ideias aqui no grupo, né? Vocês podem conversar comigo, com os colegas, né? Porque muitas ações que são realizadas em escolas diferentes podem ser customizadas para as demais realidades. E para facilitar a sistematização, eu coloquei o modelo aqui, o guia modelo, e para essa ação nós teremos 25 minutos. Pessoal, então agora vocês vão acessar o material, vocês vão fazer a cópia e vão organizar o conselho de vocês. Vocês podem escolher uma etapa, porque não vai dar tempo de fazer tudo, tá? Podem explorar o material que foi postado, os links que estão nesse material, que vai ajudar bastante ali para pensar, né? Nesse momento aí tão importante que é o conselho de classe final. Qualquer dúvida, eu estou aqui. A gente pode escolher o pré-conselho, o conselho final, isso? Sim, o pré-conselho ou o roteiro do conselho de classe, né, que vai ser ali junto com todo mundo, ou até as intervenções para o plano de ação para 2026. Deixa só eu pegar aqui o outro material onde vocês... Só um pouquinho. Esse do modelo cópia aqui, quando vocês forem abrir ele, deixa eu abrir para vocês verem. Ó, vai estar assim, tá? Aí vocês vão fazer a cópia e ele vai abrir um documento que vocês vão poder aqui nomear como vocês acharem melhor, o nome da escola, aqui em cima, tá? Aí, aqui, ó, a primeira página é a orientação. Daí vocês podem, aqui do lado esquerdo, escolher se vocês querem mexer agora com o pré-conselho, com o conselho de classe ou com o pós-conselho, tá? Ele é como um checklist. Você vai anotando aqui, por exemplo, o levantamento das médias e faltas dos estudantes dos 3 trimestres. Já foi feito? Coloco concluído. Não foi feito tudo, ainda está em andamento. Onde eu posso encontrar essas médias para fazer esse levantamento? Eu posso acessar o SERI, o BI Aprendizagem ou o RCO, tá? Então, aqui do ladinho já tem o modelo ou sugestão. A organização do cronograma para a realização do pré-conselho. Como que tá? Já organizei? Aqui tem o modelo do checklist que eu mostrei para vocês antes. É só clicar aqui que vocês podem fazer essa organização do cronograma também. Questionamentos propositivos para realizar com os professores no pré-conselho. Já pensei neles? Preciso de material? Vou buscar aqui do ladinho, tá? Então, é isso que vocês vão fazer agora. Mas eu quero conselho de classe. Da mesma forma do pré-conselho, também tem as sugestões aqui.
Oi, Alexandra, pode falar. Prof, lá na planilha do pré-conselho, opa, peraí, na planilha lá da ação pedagógica, né, o pré-conselho, nós temos ali uma sugestão de pré-conselho, um forms. Esse forms, eu consigo modificar ele para vir o resultado para mim? Um forms está aqui nesse documento? Tá, Qual que é? O é item. o item, calma lá. Eu saí da página, peraí. Esse daqui, ó, será? É o Forms. propósito para realizar, é a terceira linha. Daí tem lá, material de apoio pedagógico em foco. Não, não é esse. É o Forms, é o Esse aqui, ó, quarto. é o documento de sistematização para o momento do pré-conselho, né? Você- Peraí, prof. É que eu tô com eu tenho que abrir aqui para ver o da prof. Ah, É, eu acho que é esse aqui, né? isso, pré-conselho. Eu não sei como. Ó, aqui é um modelo, de repente você pode copiar e colar no teu. Tá. Uhum. Perguntas. Eu, para reutilizar ele, eu acho que você não vai conseguir, porque você não foi você que Não criou. foi eu que criei. Mas eu achei bem interessante, que dá para a Ah, gente até modificar, né? Tipo, com a ideia já mais para o conselho, né? Porque depois a gente tem o conselho final de tudo, né? uhum. O pós-conselho. Esse daqui é do segundo trimestre. Você pode reorganizar ele, buscar as questões ali que você acha que vem de encontro com a tua realidade, e o que você acha que não precisa, você já deixa fora. Eu achei Adapta, bem né, para o terceiro interessante, trimestre. achei bem bacana. Uhum. Porque nós vamos fazer um pré-conselho amanhã. Só que a Sim. gente não consegue reunir todos os professores, porque os professores têm outras escolas e a gente sempre faz no final de tarde. Aí, ontem, conversando com o diretor, a gente pensou em fazer um meet, Ah, né? Porque pelo Meet, por exemplo, se tiver alguém em alguma escola que ele está no horário ali, que, né, tem ainda as aulas assíncronas, né, quem trabalha à noite no ensino médio, então ele consegue participar. uhum. E outros que fazem a hora atividade nesse horário. Daí tem o pessoal também do cívico-militar que sai mais tarde. E daí, para estar presente, né, no presencial, fica muito difícil. Daí isso vai da realidade da organização de vocês, né? Como vai Então, ficar assim, mais fácil. eu Uhum. achei interessante esse questionário, porque dá para a gente ter algo mais palpável, né? Porque daí o professor vai analisar, tal, de repente, né, Uhum. dá para fazer o comentário, então eu achei bem interessante. Eu gosto, além de fazer aquela conversa individual, né, presencial Isso. ali com o professor, eu gosto de fazer assim, porque daí fica registrado. Fica registrado, eu Uhum. achei bem interessante. Eu Porque faço assim também. ontem e hoje eu já fui atrás, né? Conforme os professores estavam na escola, né? Eu já estava conversando, analisando, né? Já vendo ali quem realmente vai ficar para o Se Liga, né? Já para ir orientando o professor, porque dia 24 começa, né? E a gente vai ter aí um recesso. Então, e tem professor que gosta de trabalhar no final de semana. Então, a gente está fazendo. Perfeito, Alexandra. Vocês podem utilizar esses modelos, vocês podem usar o que vocês já usam na escola, tá? Vocês vão organizar ali do jeito que vocês acharem que vem de encontro com a realidade de vocês.
Prof, aonde que a colega achou aquele forms? Oi, Lídia, desculpa. Aquele forms que a colega estava utilizando, ela encontrou onde? É lá naquele material, no pré-conselho, na quarta linha. Você vai falar ali. Deixa só eu Estou no ver. preconceito. É lá no pré-conselho, no questionamento, documento de sistematização para o momento de pré-conselho com professores. Daí tem um forms lá onde está escrito modelo sugestão. Você clica que vai abrir aquele forms. Entendi. Obrigada, prof. Nada. É bom, né, Lilian? Tem muita coisa boa aí. Pode utilizar.
Pessoal, qualquer dúvida, estou aqui, tá? Se quiserem conversar com os colegas também, lembrem que nós estamos num grupo. E a atividade do Em Ação pode ser em grupo também. Prof, essas fichas ali que estão como formas, é para a gente preencher agora também ou não? Qual? Ali é só material de apoio, se você quiser utilizar, Tá bom, obrigada. tá?
Professora, a gente vai compartilhar com a senhora? Não. Não precisa compartilhar, tá? Esse é um documento de vocês que vocês estão organizando para facilitar, né, a, a ação ali do conselho de classe. Não precisa compartilhar.
Pessoal, então vamos voltando aqui para o compartilhamento, tá? Já deu tempo. Então, assim, agora a gente vai compartilhar. Então, agora vamos compartilhar o que conseguimos organizar em relação ao conselho de classe final. Para isso, 3 cursistas serão chamados para compartilhar qual etapa do conselho de classe organizaram, os principais pontos que foram elencados e se utilizou algum material disponibilizado no material de apoio para sua organização. Para isso, cada cursista terá 3 minutos. Deixa eu ver quem não falou ainda hoje para contar para nós ali. Nélida, tudo bem? Consegue contar para nós um pouquinho sobre o que você já conseguiu fazer? Oi, Nélida. Está desligado seu microfone, não estamos te ouvindo. Oi, tudo bom? Eu estou no celular, não consegui fazer nada, não fiz. Não conseguiu? Não. Eu vou viajar daqui a pouco para a formatura da minha sobrinha e estou bem corrido, então eu estou ouvindo e estou aqui na luta, porque é amanhã e eu trabalhei até agora há pouco. Então, faz assim, né? Escolhe alguém para falar um pouquinho para nós. Convida uma colega ou um colega. Deixa eu ver. Lilian. Lilian, o que você pensou para esse conselho? O que você já conseguiu organizar? Qual etapa você estava organizando? Eu estava organizando o pré-conselho, porque as outras etapas a gente não organizou nada, então a gente está tudo iniciando, na verdade, né? Então, deixa eu entrar na minha tabela aqui. Levantamento de médias falsas, a gente acaba fazendo praticamente semanal, né? Diário, né? Então, isso está concluído. Organização, a gente está em andamento, né? O que a gente fez até agora? A gente montou um Forms, um pouquinho diferenciado daquele Forms que apareceu ali, que eu entrei e tudo mais. A gente forneceu para os professores passarem para a gente como que eles vão aplicar e tudo mais nessa forma do Se Liga. Então, o que a gente fez até agora é isso. Então, a gente está recebendo os Forms, nós temos até amanhã para eles estarem passando para a gente, né? Para a gente ter o segundo passo. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver. Você utilizou algum material que foi disponibilizado hoje ou não? Não precisou? Não, mas eu vou utilizar. Eu estava olhando um por um ali, eu gostei do nomes, quando a gente vai para o conselho, que tem os nomes, o aluno não é comportado, o aluno isso, já está pronto ali, né? Então, automaticamente, a gente fazia, tudo anotava mais na hora, né? Manual e tudo no conselho. Então, esse ali já está pronto e vou utilizar um daqueles ali. Bacana, muito obrigada, Lilian. Convida mais uma colega para falar um pouquinho para nós sobre o que pensou. Ai, meu Deus do céu. Professor, vou falar para você uma coisa, então. A gente já está trabalhando, em cima daquele resumo que é impresso, nós imprimimos de todas as turmas. Agora, sobre o que você está fazendo, essas oportunidades que você está trazendo para a gente hoje, eu ainda não olhei, mas final de semana eu vou olhar para melhorar a nossa organização de final do ano letivo. Mas nós estamos já trabalhando, sim, com os professores, já imprimimos. Na hora de atividade, nós temos conversado com eles e já temos os pontos de atenção, aqueles alunos que resolveram aparecer agora. Então, a gente está organizando, sim, na escola está organizado. Agora, sobre hoje, sobre o que você passou agora, que eu não olhei nada, tá bem? Tá ótimo, Nélida, não tem problema, tá? Uma boa viagem para você, aproveita bastante lá com a sua sobrinha, tá bom? Tá bom, obrigada. Mas eu estou aqui antenada, vou ficar até o final, tá? Tá bom, tá combinado. Vamos ver, quem que é Alexandra, fala um pouquinho para nós o que você organizou.
Como eu já disse, né, eu gostei muito daquela parte ali do guia, né, do conselho. Então, assim, nós ali na escola, nós já fizemos, né, o levantamento de nota, a gente já fez. Ontem, junto com o diretor, eu já passei até, assim, os alunos que realmente vai ter que fazer o Se Liga, né? Então, nós temos alguns alunos que vieram transferidos. Então, esses nós não conseguimos, assim, dar um trabalho e já mexer lá na nota que foi aberta. Então, esses vai ter que fazer o Se Liga. Então, esses não tem como. Então, eu já conversei ontem com alguns professores para já ir planejando essa formação. Inclusive, eu achei bem interessante que tem uma professora que ela falou assim: olha, já tentei de tudo, então agora eu vou fazer a sala invertida. Eu falei, ótimo, então, né? Ela, ela vai fazer a sala invertida, já começou, né, hoje, fazer as pesquisas com os alunos. Então, assim, a gente está encaminhando, né? Está caminhando, eu acredito que vai dar certo. Então, a gente tem alguns professores bem parceiros, tem aqueles que ainda é bem no tradicionalzão, que acha que tem que ser, né, aquela avaliação seca, igual a gente fazia antigamente. Então, nós temos ali, assim, uma variedade, né? E é onde, às vezes, a gente esbarra. Então, às vezes, você quer ajudar, quer mostrar uma coisa diferente, mas aí o professor tem a dificuldade dele, o limite dele, né? E, então, assim, a gente está caminhando, né? Na questão assim da sistematização, a gente está também, né, fazendo um andamento, a gente está fazendo, né, a realização do pré-conselho, como eu disse, está agendada, né, para amanhã à tarde. Então, assim, provavelmente vai ser Meet, porque nós não conseguimos, né, a presença de todos devido a essa questão de escola, estar, né, em uma escola, às vezes está num horário, daí não consegue estar indo lá, mas consegue participar por Meet. E daí, assim, as evidências estamos organizando, né, as inferências aí, né, o levantamento do SILI, como eu disse, já está feito, né, e questão do SERP, essa parte a gente também está em andamento, então a gente tem uma aluna que ainda é problema, e ela volta, daí ela some, ela volta, some. Aí hoje ela foi para a escola muito brava, porque teve visita, né, na casa dela, e ela falou para mim que não gostou da visita, que ela não quer mais aquele pessoal na casa dela. Eu falei, ótimo, então vem para a escola. Aham. Então, assim, está caminhando. Perfeito, muito obrigada, Alexandre, por ter compartilhado conosco. Eu coloquei aqui o Queremos Te Ouvir no nosso chat, né? Então, use o formulário para registrar suas impressões e contribuições para o GE. Lembrando que o nosso tema é Pedagogo em Foco e a nossa turma é a turma AF. Prof, eu não sou dessa turma, eu coloco hoje a F. Não estou te ouvindo, prof. Você pode colocar AF, daí só me fala a tua turma para eu registrar sua frequência. Tá, minha turma é A. Tá, eu já vou arrumar aqui.
Ok, então, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, nós temos aqui a página do Saiba Mais, na qual nós temos um monte de material para aprofundamento, né, do conhecimento em relação ao tema que nós trabalhamos hoje. Nós temos o ofício circular número 087 de 2022, que fala do encerramento do ano letivo, tá? Nós temos a importância do diálogo e da escuta no conselho de classe, reflexões a partir dos estudos realizados no programa Residência Pedagógica. Então, assim, vários materiais. Esses materiais, eles estão disponíveis também aqui no Classroom, tá? No mural. Eu linkei todos eles aqui, então é só procurar, que também acha aqui no mural do Classroom, tá? É bem importante, porque é um material que ajuda a gente bastante ali a entender, né, e aprofundar sobre o tema que foi trabalhado. Acontecendo na escola, ou melhor, vai acontecer na escola na nossa agenda 2025, então a partir do dia 24/11 até o dia 18/12, o Se Liga é tempo de aprender mais, tá? E aí nós chegamos à nossa síntese. A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob a pena de ser uma farsa. Paulo Freire. E para a gente pensar um pouquinho e refletir. Pedagogos, como podemos transformar o conselho de classe final em um momento verdadeiramente pedagógico e político, onde as discussões se concentrem na análise da trajetória de aprendizagem dos estudantes, gerando planos de ação concretos para o desenvolvimento integral de cada um? Esse é, né, o momento de refletirmos sobre o conselho de classe e sobre o nosso papel, né, enquanto pedagogos, pedagogas, enquanto educadores. E aqui é aquele recadinho que vem toda semana. Cursista compartilhou sua implementação com os estudantes nas redes sociais? Queremos acompanhar. Então, marque @educacãopr e use a hashtag Formadores em Ação. Eu vou parar aqui o compartilhamento para que a gente possa tirar o nosso print. Vamos lá? 1, 2, 3 e X. Pessoal, essa semana nós temos um feriado, né? Quinta e sexta. Então, eu desejo a vocês que vocês descansem bastante, que vocês curtam esse feriadão aí, né? E que na semana que vem vocês não esqueçam de virem preparados para a nossa última reunião, a reunião de apresentação das implementações. Essa apresentação, ela tem um peso considerável na nota, então é importante que todo mundo apresente. Podem trazer sua pipoca, seu chimarrão, seu suco, para esse momento que vai ser tão bacana e tão legal. Combinado? Então, tá combinado. Beijos, pessoal, até semana que vem, para encerramento dessa jornada maravilhosa. Tchau, tchau.